Embrapa é simplesmente a maior empresa de pesquisa agropecuária da América Latina. Com um orçamento de pouco mais de 2 bilhões de reais por ano, será que ela tem condições de competir com as multinacionais que dominam a área de produção de sementes? A Embrapa é uma empresa de excelência na área de obtenção de variedade convencional. Todavia, não tem condições de competir com as multinacionais no campo da biotecnologia moderna. Ela não chega ao pódio. E com esse orçamento que ela tem, não chegará nunca. Nós entendemos o papel do setor público, num primeiro momento, quando tudo está por ser feito, como que de uma locomotiva limpa-trilhos, que vai na frente, abrindo espaços, removendo as limitações, para que atrás venha a locomotiva do setor privado, fazendo investimentos e ocupando espaço. E assim foi nesse segmento. A Embrapa, na sua primeira fase, ela funcionou muito como essa locomotiva limpa-trilho, importou germoplasma, fez programas de melhoramento para as mais variadas espécies no Brasil. Como eu disse, nós temos 80 programas de melhoramento genético. A Embrapa, até o final dos anos 90, tinha cerca de 60% do mercado de cultivares de soja. Nós chegamos a ter 30% do mercado de cultivares de milho. Obviamente que quando as limitações foram removidas, as limitações do ambiente, as limitações legais, veio o setor privado, fez investimento, ocupou espaço e é absolutamente natural, nós temos que encarar isso. É natural que, quando ocorre essa evolução, o setor público retraia, e essa retração é natural, e o setor privado ocupe espaço. E, na nossa visão, não faz absolutamente nenhum sentido a Embrapa estar fazendo esforço e investimento de recursos públicos para competir com empresas que estão cumprindo bem o seu papel. A nossa visão tem que ser uma visão de integração, de sinergia e de complementação, e não de competição. O que não pode acontecer em absoluto é o setor público ser completamente eliminado desse segmento de inovação. Isso já aconteceu no mundo inteiro. Nenhuma instituição no mundo, talvez com exceção da China, um pouco da Índia, tem instituições como a Embrapa ou instituições públicas operando nesse mercado. Portanto, nós estamos bem nesse sentido, porque nós temos uma estrutura e uma capacidade de operar nesse segmento no Brasil que é inigualável. Além das sementes crioulas, tem as sementes tradicionais, né? Nós temos a preocupação da produção dos orgânicos, agroecológicos. Então, todo mundo sabe, né, que a CONTAG, nós defendemos a conversão para a produção orgânica e agroecológica, estimular essas culturas, né? Então, a Embrapa tem um papel fundamental nesse processo, de fazer esse trabalho para uma produção de alimentos mais saudáveis, né? E diminuir o uso de agrotóxicos, né, que hoje é muito grande. Se nós formos ver a questão dos trabalhadores rurais, que nós também representamos, o problema de intoxicação com agrotóxico é muito grande, né? Gostaria de chamar a atenção também para a questão dos agroquímicos, que muitos gostam de chamar ideologicamente, preconceituosamente, de agrotóxicos. Se fosse assim, nós tínhamos que instituir também os humanotóxicos, porque os remédios também são drogas, mas são chamados de medicamentos, mas poderiam ser chamados de humanotóxicos. E os agrotóxicos, na verdade, são medicamentos para a agricultura e a pecuária, e que nós devemos chamar de agroquímicos. Cada vez mais nós precisamos desmistificar uma série de coisas que tem com respeito à agricultura, à transgenia, a agrotóxicos e etc. e tal. Mas para mim a transgenia, e eu nunca fui contra a transgenia, a biotecnologia, eu sempre considerei essa nova técnica que vem como mais uma ferramenta para os agricultores. E eles é que vão definir aonde vão usar, quando vão usar e quanto vão usar dessa tecnologia. Não significa o que eu usei na fazenda este ano será repetido ano que vem. E não é. Eu, por exemplo, ano passado, em determinadas áreas de produção agrícola, foram 100% transgênico. Esse ano não terá um pé de transgênico dentro da fazenda, por motivos econômicos, por motivos de rotação de cultura, por motivos de supressão de pragas que já existiram, enfim, então, uma série de coisas que são levadas em conta na hora de eu escolher qual variedade e qual tecnologia que eu vou usar. Tem agricultores, inclusive familiares, que trabalham com alta tecnologia, produzem lá 10 toneladas de milho por hectare. A questão da renda é muito relativa também, né?
falar que vai produzir 8 mil toneladas ou 4 mil toneladas, 8 mil toneladas vai dar mais lucro, vai dar mais renda. Vai dar para quem? É muito relativo, porque você produz mais, mas qual o custo dessa tecnologia? Quanto se paga hoje para uma saca de semente de milho geneticamente modificada? A soja, né? Então, falando das principais cultivares, né? Então, se nós pegássemos simplesmente o agricultor familiar tradicional, que produzia antes de forma tradicional, com tecnologia mais baixa, produzia menos, mas tinha um custo bem menor do que tem hoje. Agora, claro que isso impacta no quê? No mercado, no desenvolvimento do país, né? Porque se você produzir 1 tonelada ou produzir 3 toneladas, essas 3 toneladas vão agregar muito mais. Por trás da Monsanto, por causa da transgenia, especialmente desenvolvida pela Monsanto, pela BASF, pela Syngenta, enfim, o que é que ocorre que nós temos que estar atentos? Existe hoje uma luta comercial muito forte entre a Europa e Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, como é que explica assim, duas regiões, 2 países tão desenvolvidos, especialmente a Europa, que é milenar em termos de conhecimento, em termos de segurança, ter uma rejeição tão grande por parte dos transgênicos, e os Estados Unidos, que na mesma condição tecnológica apoia a transgenia e praticamente 100% dos seus produtos são transgênicos. Então, por trás dessa luta, tem algum negócio. Ela não é tão inocente assim. Apenas uma resistência da saúde humana. Eu desconfio muito dessas práticas, né? O subsídio, a subvenção europeia propõe e ajuda os seus produtores a combaterem a transgenia. Porque os Estados Unidos e o Brasil, sem a transgenia no milho, sem a transgenia na soja, sem a transgenia no algodão, nós somos extintos do mercado. Porque nós não temos subvenção suficiente para bancar o não uso da transgenia, como podem os produtores europeus. Então, por trás disso tudo, há, na verdade, um interesse comercial de pequenos produtores europeus. Se nós não tivermos a transgenia no algodão, ela faz com que o algodão exista no Brasil e nos Estados Unidos, por conta de que 50% do custo de produção, por exemplo, nesta área, 50% é economizado com o uso desse produto. O que tem transgenia com a economia de defensivos? A transgenia impõe a resistência a pragas. Então, o produtor vai gastar menos com esses defensivos, com esses agroquímicos e, portanto, vai ficar competitivo. Quando falamos na indústria de sementes e quando falamos nesse mercado, nós costumamos falar em algodão, arroz, milho, trigo, soja. Na verdade, esse segmento no Brasil vai muito além dessas commodities. Somente a Embrapa tem 80 programas de melhoramento genético, eu listo todos eles aqui. Cenoura, centeio, melancia, melão. Muitas dessas espécies dificilmente serão tratadas pelo setor privado, são espécies com menor valor no mercado, menor valor agregado. Se nós não tivermos universidades, institutos públicos operando com eficiência, certamente a nossa agricultura não será atendida do ponto de vista de nova genética, novos cultivares. E as grandes corporações são extremamente importantes, trouxeram contribuições fundamentais para o avanço da agricultura brasileira. A questão aqui é de balanço, né? É de equilíbrio. Eu acho que não seria interessante para ninguém a gente ter uma situação de grande concentração num segmento que é tão importante e tão crítico para a agricultura brasileira, que se tornou pilar da nossa economia. Veja no próximo bloco o que dizem as leis sobre a reprodução de sementes. Com o advento da biotecnologia moderna, mesmo ele salvando aquelas sementes, ele não está isento de pagar os royalties.